sejam bem-vindos a mais uma edição do Carimbando Experiências aqui na TV Embi. No programa de hoje, vamos falar de uma atividade que foi considerada por muito tempo um hobby, mas que virou coisa séria com direito a campeonato e reconhecimento mundial: jogar videogame. O esporte é o lado profissional dos jogos eletrônicos. Aqui no Brasil, somos o terceiro maior público do mundo. Além disso, é um mercado lucrativo, que pode movimentar até 1,4 bilhão de dólares até 2020 no mundo todo. Não é brincadeira, hein? Essa prática se tornou a profissão de muita gente por aí. Para falar sobre esse tema, nós recebemos aqui no estúdio Matheus Kurosaki, jogador da equipe de League of Legends da Embi Morumbi e campeão do torneio da universidade. Bem-vindo, Matheus. Obrigado. E o Henrique Dantas, que foi profissional na área por 5 anos, gerenciando jogadores. Bem-vindo, Henrique. Obrigado. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Vamos começar com o Matheus. Matheus, conta pra gente como que você começou a jogar videogame? Quando? Então, desde criança, eu sempre joguei videogame, indo em lan house, eu tive um PS1 e, foi bem desde pequeno, assim, que eu tive esse incentivo, assim. E acho que por volta dos 6 anos de idade, assim, mais ou menos. E Henrique, conta pra gente como que você iniciou nessa profissão? Na profissão, eu iniciei de uma forma muito engraçada, que foi jogando, né? Eu comecei jogando e através do jogo, que foi uma coisa que, semelhante a Matheus, desde pequeno foi algo que eu sempre gostei, sempre tive interesse, então eu sempre busquei me introduzir muito no meio, né? E jogando eu tive a oportunidade de conhecer o rapaz que se tornou o meu futuro chefe, né? A gente desenvolveu aquela amizade, bababá, né? E passou-se um pouco do tempo, conversando muito, jogando muito. Ele enxergou em mim um bom profissional, ele falou, vou moldar você para você me ajudar e nós vamos seguir assim. E foi assim que eu ingressei. E como que você define o que você fazia? Eu trabalhei por um bom tempo gerenciando diretamente os jogadores e suas rotinas, né? Eu, como eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, que falava bastante, muito detalhista, muito, isso aqui tá errado aqui, isso aqui tá errado ali. Então, eles me passaram para a área de relações públicas para fazer gestão de comunidade. O que eu fazia na gestão de comunidade? Na gestão de comunidade, eu aplicava tudo que relacionava a equipe diretamente com os jogadores, diretamente com o público e os patrocinadores, que são os investidores da área, né? Então, eu fiz um pouquinho de tudo, vamos assim dizer, né? Então você tinha muito contato com a equipe Muito que jogava. contato com a equipe, muito contato com a equipe. E, Matheus, você já jogou em campeonatos, né? Sim. Então, conta pra gente como é que é essa experiência. Então, eu joguei o campeonato aqui da própria Embi, que a Embi organizou, que foi o campeonato de LoL e de CS. A estrutura da Embi foi muito boa, foi lá no campus da Vila Olímpia. Teve computadores, tanto de CS quanto de LoL, são os melhores computadores assim da atualidade, uns monitores bons, e foi uma experiência incrível. E CS e LoL, explica pra gente o que significa. LoL é a abreviação para League of Legends e CS é a abreviação para Counter-Strike. E o jogo que você jogou foi o qual? Foi o LoL, League of Legends. E como que você enxerga esses campeonatos? É uma coisa positiva? Eu acho muito Incentivo? positivo, é um incentivo bom, porque é um mercado que vem crescendo no mundo, o esportes, e é um meio bom para ingressar no meio profissional, começando pelo universitário. Uhum. E Henrique, você que gerenciava essas equipes de jogadores, conta pra gente como que chega a admissão desses jogadores para equipes profissionais. Bem, nós do cenário profissional, né, o cenário profissional ele é classificado em 2 partes, que tem o profissional semi-amador, né, e o profissional mesmo, que é a Série A, né, que é o CBLOL, né, ditamente conhecido hoje no League of Legends, bem como no CS nós temos o Major, que é uma série internacional, e a série da Gamers Club, que é a série mais profissional, as ligas de acesso, enfim. E nós das equipes, nós seguimos muito aquela base que é muito conhecida em qualquer meio, que é o QI, né? O famoso quem indica, né? Então, quando trata-se de jogo, as nossas seleções, elas não partem exclusivamente, embora algumas equipes usem esse meio, esse método de, a gente vai abrir uma seleção, 1000 pessoas vão se inscrever, e dessas 1000 pessoas nós vamos testando as habilidades de cada uma delas, fazendo um filtro, e aí a gente vai selecionar uma. Não. É um método que eu acho eficaz, mas é um método muito demorado e é um método que não vale tanto a pena quando a gente está tratando de investimento, dinheiro, porque tudo funciona na base do dinheiro dentro do esporte, né? E tratando-se da seleção de jogadores profissionais
para a liga principal, a gente buscava sempre indicação dentro da nossa equipe. Então, se mais de uma pessoa se identificava com aquele jogador, olha, a gente está tendo um problema aqui, né, naquele fator X. Eu acho que fulano pode suprir essa necessidade. Então, a gente intermediava essa negociação com outras organizações, que tinham-se as janelas de transferência, etc. Porém, jogadores novos também se funcionava através desse meio. Todos eles jogam através de um sistema muito conhecido, que é o sistema de ranqueadas, né? Onde existe uma classificação nacional dos melhores jogadores. E a gente ficava muito de olho naquela lista da classificação nacional, né, dos jogadores, para ver, olha, aquele cara ali está se destacando, a gente precisa começar a sondar ele, né, para ver como é que vai. Ou se não, tem o circuito desafiante, que é uma série mais abaixo. A gente observava muito o circuito desafiante, passava muito tempo assistindo o circuito desafiante, falando, ó, aquele rapaz ali, eu acho que ele vai subir e vai, né? Então depende de indicação e habilidade, certo? Indicação versus habilidade, Ok. né? E, Matheus, você não é profissional, você joga por hobby, né? Participa de alguns campeonatos, mas você já pensou em se profissionalizar na área? Eu jogo apenas por diversão mesmo e achei que seria uma oportunidade interessante entrar no meio universitário. Henrique, esse mercado tem crescido ano a ano. Como que você enxerga isso? Olha, o Brasil, ele é referência principalmente em jogos de FPS. Então, nós brasileiros, poucas pessoas sabem disso, mas nós já temos o nosso espaço dentro do cenário internacional, sim. É porque a cobertura de outras modalidades, porque assim, modalidades dentro do esporte, a gente divide pelos jogos em específico, né? Então, cada jogo torna-se uma modalidade, não uma forma diferente de jogar, no caso, que a gente define como modalidade, mas sim, cada jogo a gente defende como uma modalidade, né? E dentro de vários jogos, como por exemplo Point Blank, nós brasileiros já fomos campeões mundiais de Point Blank, já fomos campeões mundiais de Rainbow Six Siege. Então, assim, no cenário internacional a gente está muito bem. Nacionalmente falando, muita coisa precisa mudar, né? Muita coisa precisa mudar mesmo, porque assim, é difícil haver uma oportunidade em diversas modalidades que leve o brasileiro para fora para disputar algo internacionalmente, na grande maioria das modalidades, entendeu? Só os maiores jogos têm feito isso. No caso, os que conseguem mais resultados vindo de fora, né? Mas o crescimento é real, é um mercado que movimentou 700 milhões de dólares no ano passado, né? Então, tipo, a gente está falando de coisa muito grande, entendeu? E realmente o Brasil ele tem um potencial principalmente para jogos de FPS e nós já temos nosso espaço lá fora. Então, está chegando lá, né? Estamos chegando lá. Então, Matheus, você como um consumidor e até um jogador, você acompanha algum time específico? Você torce por algum time específico? Eu não acompanho um time específico, eu gosto de acompanhar o cenário em si, eu gosto de ver os campeonatos, tanto nacional quanto internacional. E também não é só do LoL que eu vejo. Também vejo de Dota, também vejo alguns de Counter-Strike. Não é só restrito a LoL que eu vejo. E você acha que esses torcedores, por assim dizer, desses jogos, têm o mesmo potencial, a mesma paixão que, por exemplo, um futebol? Sim, eu acho que sim. Porque tem times de futebol que ingressaram no meio de esportes, como, por exemplo, o Flamengo. O Flamengo tem um time de LoL, que chegou na final do CBLOL, esse split. E Flamengo é conhecido pelo futebol, não por esporte, mas ele ingressou. E, Matheus, dessas modalidades, qual você vê o pessoal mais jogando desses jogos? Qual que você acha que é o mais famoso, por assim dizer? O mais famoso, eu acho que seria dividido em regiões. Por exemplo, no Brasil, acho que é muito famoso League of Legends e CS. E lá fora, como por exemplo na Ásia, StarCraft ainda é um jogo muito famoso, Dota. Então acho que seria mais dividido em região, assim. Tá. Agora a última pergunta desse bloco. Vocês sentem que o Brasil está sendo bem representado nos campeonatos internacionais? Pode responder os dois. Nós temos diversos títulos em diversas modalidades e o que a gente não conseguiu ainda é falta de dedicação de raça ali. Porque o brasileiro é um cidadão que gosta de lutar. Mas gente pra jogar e lá fora tem. Tem. O que você acha, Matheus? Eu acho que o principal do Brasil que falta ainda seria a dedicação Exatamente. e também o foco e deixar de ser, como posso dizer, manhoso, assim. Achar que chegou no nível bom, que está jogando bem e não querer evoluir mais. Legal, Matheus. E nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já para continuar nosso papo sobre esportes. Não sai daí não.
Estamos de volta com Carimbando Experiências. No bate-papo de hoje, trouxemos aqui o jogador Matheus Kurosaki e o ex-manager Henrique Dantas para falar sobre esportes, um mercado em ascensão. Henrique, a gente sabe que para um atleta, por exemplo, do futebol, exige muito esforço físico, muito preparo físico. Como que um atleta de esporte se prepara? Em 99,9% dos casos, os jogadores eles residem em gaming houses, né, que são, como eu posso dizer, são locais de trabalho onde eles também moram. Né? Tem até um probleminha com lei, etc, né, que eles são, isso, aquilo, mas não. Então, eles respeitam as leis trabalhistas lá, eles têm um horário bonitinho, que eles fazem uma sessão de treino, tem uma pausa, faz outra sessão, né. Então, é uma rotina que ela é bem dividida. Então, muitos, principalmente os clubes profissionais, eles têm acompanhamento de nutricionista, eles têm horário de academia, eles têm horário para acordar, eles têm horário para fazer tudo, entendeu? Então, é tudo muito complexo, tudo muito bonitinho, vamos lá. Por exemplo, vou dar o meu último exemplo, na Cade Gaming. Na Cade Gaming, eles acordavam ali por volta das 8h, eles tomavam café, né, faziam uma caminhadinha de 30 minutos, aí eles voltavam. Treinavam por mais ou menos umas 3h30 seguidas, faziam uma pausa para o almoço, né, descansavam um pouquinho, tal, voltavam, treinavam mais um pouquinho, fazia a pausa para comer um negocinho, voltava, treinava mais um pouquinho, aí eles iam dar uma caminhadinha, alguns iam para academia, né, os que não gostavam, né, ficavam ali. E assim eles encerravam o dia, eles tinham um horáriozinho livre deles para fazer o que quiser, e tinha horário para dormir também, né? Como os jogos deles, o cenário competitivo da série principal, os jogos geralmente são ou de sábado ou de domingo. Então, a folga deles no final de semana acontecia no dia seguinte ao dia do jogo, né? Então, tudo bem regradinho, dentro tudo dos bem conformes. controlado dentro dos conformes. E, Matheus, a gente sabe que hoje o esportes é considerado um esporte, de fato. Você acha que existe uma certa resistência ainda das pessoas em aceitar isso, que esportes é esporte genuinamente? Sim, existe muita resistência ainda, muito pelo nome também, que esportes é relacionado ao esporte em si. E muita gente fala, mas o esportes não é esporte porque não tem exercício físico, não exige disso da pessoa, mas é considerado um esporte, sim, o e-sport. E esse preconceito também acho que vem muito dos pais. Meus pais sempre foram contra. Eles deixavam eu jogar até certo horário, eles falavam para eu jogar bola, para eu fazer outra coisa, porque eu estava só preso dentro de casa. Mas hoje em dia está diminuindo isso bastante. E creio que possa ser mais aceito ainda do que já é hoje em dia o esporte. E você falou que ficava muito tempo dentro de casa. Me fez lembrar que muita gente também pode sofrer com vício, né, jogando videogame. Como você acha que a gente percebe que está ficando viciado, você que joga? Eu acho que o vício seria mais se a pessoa, ela não tem ela não faz qualquer outra atividade a não ser jogar. Se ela começa a faltar nas aulas, não sai de casa, não sai com os amigos, não conversa com os pais, aí isso se torna um vício e aí sim é prejudicial. Mas enquanto você tiver uma vida social, conseguir regrar a vida social e jogar, eu acho que aí tudo bem. Falando um pouco sobre a audiência desse pessoal que assiste, né, esses campeonatos, como que você poderia descrever o perfil? É só jovem ou tem muita gente muito adulto? Seria um perfil mais masculino? Em grande maioria, o público-alvo são os jovens, né? Porque a gente tá naquela vibe de tecnologia, que tá um negócio muito, né? Entendeu? Então, sim, eu diria que são mais jovens. Essa questão de gênero, eu acho que ela não se aplica tanto, porque tem jogos que tendem um pouco mais pro lado feminino, tem jogos que tendem um pouco mais pro lado masculino, mas é bem mesclado, é bem dividido, então tá em ascensão pros dois lados e não vejo diferença nessa questão do gênero. Sobre o público, existe sim são cenários e cenários, né? Por exemplo, vamos lá, tem esporte também para card game, né? Então, é aquela galera um pouco mais velha, né? Mais evoluída, que gosta de sentar na mesinha lá e jogar e tal. E tem modalidades para isso, né? Então, é bem dividido, mas eu acho que o que predomina mesmo são os jovens, né? Isso na audiência, né? E Isso, o pessoal que joga
Você acha que é só jovem também? O público é só masculino? Como que funciona? Olha, é uma grande raridade a gente encontrar um pessoal de um pouco mais de idade jogando. Mas existe, tem até um time de velhinhos que joga por aí, eu não lembro qual que é o país, mas é bem engraçado, eles jogam, levam a sério mesmo competitivo e tal. Mas assim, predominante mesmo são jovens, competitivo no cenário presencial, existe uma divisão, eu não gosto muito dessa divisão, né? Que existe a separação, cenário feminino, cenário masculino. Eu acho que nós temos mulheres a nível para mesclar, sim, né? Eu, inclusive, já organizei um torneio feminino de alto nível, então, que foi conhecido como G3X Cup, que era um torneio que era conhecido porque a gente só fazia cenário masculino, masculino, masculino. Eu falei, não, vamos dar uma diferenciada? Dá para deixar? Dá. Na Cade, por exemplo, nós tínhamos uma line-up feminina, que foi a line-up feminina de Counter-Strike brasileira, que mais chegou longe em competições internacionais, e elas ficaram em terceiro lugar, se não me engano, tipo, a nível global, competindo com China, competindo com, sabe, com meninas de alto nível, todas têm alto nível, sim. Foi bem o que o Matheus falou, é só deixar um pouco a preguicinha de lado, se dedicar um pouquinho que dá pra chegar assim, dá pra bater. É mais questão de tomar o espaço do que falar, ele não existe. Henrique, na sua percepção, numa profissão tão nova, né, que vem aparecendo agora, em que você atuou, quais são os desafios dessa profissão? As pessoas, elas não enxergam a complexidade do ambiente que a gente está tratando, a realidade. Nós estamos falando de um mercado, como eu disse, que movimentou 700 milhões de dólares no ano passado. Então não é uma coisa pequena, entendeu? A nossa final mais recente, ela teve quase 3 pontos de Ibope na TV fechada, que na TV fechada é uma audiência gigantesca, entendeu? Nós estamos falando, sei lá, de 260 mil espectadores numa live online. Então, realmente existe um preconceito muito grande, que vem desde casa por parte de jogadores, inclusive profissionais, porque eu sofri um pouco desse preconceito, até chegar a falar, não, eu estou ganhando dinheiro com isso, eu estou trabalhando de verdade, entendeu? Eu consigo viver com isso. Então, um desafio muito grande que eu enfrentei, externamente falando, foi o preconceito. Agora, por dentro, eu acho que não houveram tantos desafios assim, porque na minha época, por exemplo, eu comecei a trabalhar com isso há 5 anos atrás. Então, há 5 anos atrás, as coisas elas existiam, mas elas não eram tão complexas, tão grandes, tão notáveis como elas são hoje, né? Então, eu tive como posso dizer, eu costumo brincar que eu tive a oportunidade de crescer junto com o meio, né? Então, eu pude acompanhar a evolução e definir nessa estrada que eu estava seguindo ali, o que era melhor e o que era pior ali no momento. Então, não foi um desafio muito grande para mim, profissionalmente falando, né? Foi mais por questão de ambiente e como as pessoas lidavam com a minha profissão. Amigos meus, colegas meus que estavam na mesma situação, sofrendo o mesmo problema, qualquer um que você trouxer aqui vai falar a mesma coisa. Então, acho que as pessoas não vêm com muito prestígio. Isso, né? Elas não entregam muito prestígio, mas dentro do esporte tem muito publicitário, tem muito jornalista, sabe, são N profissões, entendeu? Eu trabalhava com a parte de comunidade, com a parte de gerenciamento de jogadores, mas, tipo, é só um setor dos mais diversos setores existentes. Qual que você acha que é o futuro? O que o futuro reserva para esse mercado? O que o futuro reserva para esse mercado? Olha, é bem clichê que eu vou falar, mas a evolução, claro, é óbvio, isso é óbvio. Porque, como eu disse, a tecnologia ela é uma coisa que ela vai se renovando a cada hora. Tipo, a gente já está na série 8 de processadores, daqui a pouco tem a 10, a 10ª. Então, tipo, é uma coisa que evolui muito, constantemente, e fica obsoleta muito fácil. E o esporte, ele não para, né? Então, N jogos estão sendo lançados, por exemplo, tem o Fortnite agora, que é o mais recente, que está desbancando audiências, tipo, né, explodindo no mundo, e não tem como falar que a gente não prevê uma evolução exata, porque essa evolução ela existe, né? Então, tipo, é um meio que está fluindo muito bem, a gente está conquistando espaço da televisão, então, assim, muitas pessoas, quando eu comecei a trabalhar com isso, falavam que, tipo, o ponto final dela, na carreira profissional dela, seria a televisão. Hoje em dia, eles já pensam diferente. Hoje em dia, a internet já está dominando mais esse meio da comunicação, as coisas estão muito dentro da internet. Então, a televisão não é tanto aquele ponto, eu quero chegar ali. Isso parou um pouco, entendeu? Isso deu um break. Então, por exemplo, hoje em dia, a Globosat, ela tem direito sobre a transmissão do League of Legends, que é o maior cenário competitivo do Brasil. Então, as coisas estão se adaptando ao esporte, entendeu? Então, porque assim, é um negócio que todo mundo tem um filho, todo mundo tem um sobrinho, todo mundo tem alguém no meio do público-alvo do esporte. Então, todo mundo está se adaptando, entendeu? Para ver, isso aqui tá fluindo, isso aqui tá... E para finalizar, qual conselhos você daria para esse pessoal que quer entrar na área? Para quem quer entrar na área,
Hoje em dia está muito mais fácil, tá? Você não precisa jogar e achar que vai achar o seu chefe lá como eu fiz, não é assim, né? Mas hoje em dia as organizações, elas já estão bem mais profissionais. Na minha época, por exemplo, a gente não trabalhava com agência. Hoje em dia nós já temos N agências administrando toda a parte de conteúdo, de mídia, toda a parte de gestão das equipes. Então já está bem mais terceirizada essa questão por parte do quê? Do profissionalismo que vem trazendo para o mercado, atraindo investidores, blá blá blá. Então, para você que realmente quer entrar, busque se profissionalizar dentro do meio, né? E corra atrás das propostas. Existem muitas propostas, muitos processos seletivos abertos hoje em dia. Está bem mais fácil do que antes. Se você quer ser um jogador um dia, se destaque, obtenha seus contatos. Através do seu destaque, você vai chegar lá. Então é isso, esses foram os conselhos, as experiências dos nossos convidados de hoje. Nós estamos chegando ao fim de mais uma edição do Carimbando Experiências. Obrigada, Henrique. Obrigada, Matheus, pela participação no nosso programa. E obrigada a você que nos assistiu. O nosso programa vai ficando por aqui. Até a próxima.